está começando mais um episódio do Globo Ruralcast, direto da Expo Cacau aqui em Ilhéus, o berço do cacau no Brasil. E agora eu recebo o professor Jorge Sodré, ele é pesquisador aposentado do CEPLAC e também professor do cultivo do cacau na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui em Ilhéus. Professor, obrigado por estar com a gente hoje. E eu queria começar te perguntando um panorama geral da região de Ilhéus, você que conhece tanto aqui, vive aqui inclusive. Como você enxerga hoje o cultivo do cacau aqui em Ilhéus, essa região tão importante para o cacau? Na verdade, o cultivo de Ilhéus começou no ano 1750, né? Que próximo aqui a Ilhéus e Canavieira chegaram as primeiras mudas de cacau vindo do Pará. Mas na década de 30 do século passado, né, a literatura de Jorge Amado é muito rica em falar do quanto que Ilhéus foi importante para a cacauicultura brasileira e mundial. Depois vieram as crises muito fortes. A última delas é essa crise atual, que envolveu não só a questão da doença vassoura de bruxa, que foi muito importante, mas problemas com seca, envelhecimento de plantas de cacau, os próprios produtores que mudaram a forma de produzir, alguns outros componentes, preço do cacau, mão de obra, então, tudo isso combinou numa crise muito forte. Hoje a gente vê uma recuperação na cacauicultura de Ilhéus. Infelizmente, Marcos, a produtividade ainda não atingiu os níveis que se esperava. Nós ainda somos, o Brasil ainda é um importador de cacau. Nós temos aqui a pouco mais de 500 metros no porto de Ilhéus, onde se importa 60 mil toneladas de cacau todos os anos vindo da África para atender a demanda das indústrias instaladas aqui no município. Então é de muita expectativa do que vai acontecer no futuro. Os preços atuais são muito bons, mas ainda é preciso muita tecnologia, muita transformação para a gente voltar a ser o que fomos no passado. Certo. Agora, ainda falando sobre Ilhéus, puxando um pouco de história, a gente sabe da história do coronelismo no cacau. Você ainda enxerga resquícios dessa fase nos dias atuais? O que você enxerga em relação a isso? Eu gosto muito de pensar na questão do coronelismo pelo Jorge Amado. Eu sou apaixonado, li todo o livro de Jorge Amado. A história do coronelismo envolvia coisas interessantes que eu, como cientista, identifico. Por exemplo, o Jorge Amado falava sobre os coronéis saber escolher uma área de cacau. Eles só plantavam cacau nas melhores áreas e não tinha laboratório de solos. Eles olhavam para as plantas, olhavam para as árvores, identificavam o que era melhor para produzir cacau. Então havia um conhecimento da terra muito bonito na literatura de Jorge Amado. Outras questões também históricas, filosóficas, culturais, religiosas que são impregnadas na história do coronelismo. E para mim basta conhecer isso e falar sobre isso. Inclusive, nas minhas aulas eu costumo tratar dessa questão. Mas questões ligadas à política do coronelismo eu acho que nem cabe hoje mais a gente tratar. Então fica mais na parte histórica hoje. Histórica, científica, tu conseguir importar conhecimentos de Jorge, da literatura de Jorge, para o que a gente vê hoje. Um que eu destaco é a questão dos solos, né? Como eles sabiam selecionar boas terras para plantar cacau. E tinha uma produtividade muito boas aqui. Sem ter a tecnologia que nós temos hoje, né? Sim. Agora, eu estou segurando essa revista aqui na mão, porque essa é a edição de agosto da Globo Rural e a capa é sobre cacau. E o professor Jorge Sodré foi um dos personagens que ajudou a construir essa história. E logo na abertura da reportagem, quem quiser pode acessar o site da Globo Rural para ler, ou ir à banca e comprar a revista. Ele fala sobre, e eu pude escrever, né? Ele fala sobre o cheiro das amêndoas que chegam no Porto de Ilhéus, que você consegue sentir da sua janela. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre esse relato, o que isso significa, né? Que no fundo não é uma coisa tão boa. Não é. Mas é interessante, porque o cheiro são fungos, né? Várias espécies de fungo, vários gêneros também, que se impregnam a testa da amêndoa, que é aquela casca externa da amêndoa do cacau. Quando o cacau não tem uma boa fermentação, ele não foi seco de forma adequada, é um cacau de qualidade inferior, esses fungos aproveitam e crescem muito ali. E eles vão exudando, vão liberando alguns odores que realmente é um odor de chulé. Pode-se dizer isso mesmo. Como eu moro a poucos metros do porto de Ilhéus, eu às vezes comentando com a minha esposa toda manhã, olha, tá chegando navios aí, tá descarregando cacau. O cheiro é exatamente nesse nível. Ou seja, a gente está importando cacau, vivendo numa região que foi o berço da cacauicultura do Nordeste, da Bahia, que já foi o maior produtor de cacau do mundo, a região de Ilhéus, porque aqui nós produzimos mais de 90% do cacau do Brasil, e estamos importando cacau de péssima qualidade, com risco de introdução, não só, se fosse só o cheiro eu tolerava, mas a introdução de doenças e pragas, que esse processo sempre envolve um risco, ainda que se tenha métodos de controle e de introdução de novas pragas e doenças. Ou seja, a gente sempre chama atenção para o fato de que estamos num país com uma expertise em produção de todas as culturas, e o manto da nossa vergonha em agricultura se chama Theobroma cacau, que é a espécie que nós temos como berço de origem
e que, infelizmente, somos importadores. E é fácil fazer isso. Investimento em educação, investimento nos jovens cacauicultores, que esse é um tema muito importante, sim. Investimento no processamento, nos pequenos agricultores, no bean to bar, nas empresas, na identificação geográfica, nesses modelos que podem impactar o preço do cacau. Sim. Aqui vou aproveitar para mostrar a página que o professor aparece, né? De cacau. Gostei muito. Ele aqui na lavoura, numa cabruca, inclusive. Numa cabruca, com camisa de cacau, tá escrito Theobroma Cacau. Para quem não sabe, Theobroma Cacau significa comida de deuses. É uma planta que é tão maravilhosa que até no nome ela tem Deus e tem comida. São duas coisas fantásticas. Maravilha. Você citou os jovens produtores, eu queria aproveitar a sua expertise por ser um professor de universidade. Como que você enxerga esses jovens? Eles têm interesse em ser produtor? Eles são filhos de produtores? Eles têm instituição familiar? Como que você enxerga isso? Pois é. Eu vou me apresentar na universidade em breve e eu pretendo continuar trabalhando em cacau, mas agora o meu foco vai ser em jovens. Legal. E vai ser uma regra só. Fazer com que os jovens cacauicultores tenham orgulho de trabalhar com cacau. Hoje a gente ainda se ressente da falta de orgulho dos jovens cacauicultores. A gente está vendo muitos jovens aqui nesse evento, né? Sim. Isso é muito bom, vários ex-alunos meus, a todo instante eu encontro, mas é preciso que os jovens se conscientizem de que eles trabalham com uma cultura muito importante. Os jovens têm mais facilidade de absorver a tecnologia. Os jovens vão para a universidade, os jovens usam ferramentas como o celular, onde você pode identificar uma doença, uma praga. Agora mesmo a universidade está desenvolvendo um protocolo de identificação de pragas e doenças usando celular. Sim. Eu estava lhe dizendo há pouco que eu vou dar aula no metaverso, né? Curioso. É para ensinar jovens, não da universidade, de ensino médio, de ensino fundamental, a conhecer o cacau. E com isso, é tão fácil, porque a cultura é tão fascinante, que a gente vai poder melhorar. Só para concluir essa parte, houve um levantamento recente sobre idade e permanência de pessoas no campo, que mostrou que mais de 60% dos cacauicultores estão com idade acima de 60 anos. Sim. Nós temos que renovar isso urgentemente. Então, eu enxergo no jovem cacauicultor o caminho para mudanças, aquelas mudanças que nós iniciamos falando aqui na região de Ilhéus, para se fortalecer, não só aqui na Bahia, mas também no estado do Pará e novos estados, novas regiões que estão se desenvolvendo agora com cacauicultura no Brasil. Legal. E você que tem esse contato direto com eles diariamente, você acha que eles enxergam tecnologias que talvez a geração atual não enxergue? Eu acordo cedo todos os dias, já te falei isso, né? Sim. Acordo 5 da manhã para pensar o que eu vou falar na sala para que eles compreendam tecnologia. Então vai de metaverso, palavras cruzadas, viagens, insights máximos. Porque o que eu compreendo com a minha idade é que essa geração mais nova eles precisam ser cooptados pelo que eles usam, são as ferramentas. Por exemplo, eu tenho na minha disciplina de cultura do cacau, existe um crédito, uma nota, que é você pegar um celular e fazer um filme de 1 minuto trazendo uma mensagem em cacau. No começo era cada coisa horrível. Hoje, fico impressionado. O tanto que os jovens evoluíram usando vídeos para fazer. Então, para fazer um vídeo desse de 1 minuto, ele leva 5, 6 horas estudando cacau. Muito mais importante do que uma prova escrita. Então é compreender as ferramentas, inteligência artificial, tudo que possa atrair para o mundo, para o universo do cacau. Eu vou conseguir, eu tenho certeza, Marcos. Certeza também. Agora, saindo um pouco de Ilhéus, na verdade, não tanto, mas eu queria que você fizesse um comparativo. A gente está vendo e falando muito, inclusive a matéria de capa fala sobre as novas áreas de cacau. Queria que você falasse como você vê essas novas áreas. Você acha que elas chegam a complementar a produção já de Ilhéus, do Pará, que é uma região tradicional, do sul da Bahia em geral? Essas novas áreas como o Cerrado da Bahia, São José do Rio Preto em São Paulo, norte de Minas, Ceará. Queria que você desse exemplos e me falasse o que você acha dessas novas áreas. Eu trabalhei em muitas dessas. Trabalhei na Chapada Diamantina, que foi o berço do desenvolvimento da cacauicultura aqui para a região oeste. Passou primeiro pela Chapada Diamantina. A CEPLAC teve um projeto de pesquisa na Chapada Diamantina nos anos 2000. Eu estava nesse período estudando, mas eu acompanhei bastante. Depois nós tivemos um convênio, a CEPLAC, que é uma empresa no estado do Ceará, e fez 15 anos agora. Chegamos no estado do Ceará, Marcos, nós procuramos uma planta de cacau para saber se tinha alguma referência. Não havia nenhuma. Hoje o Ceará já tem chocolates feitos no Ceará. O Ceará já tem mais de 500 hectares plantados. Aqui nessa feira mesmo, eu fui encontrar daqui a pouco com produtores de cacau do Ceará. Já fazem cacau de qualidade. O governo do estado já investe. Eu estive num evento agora, mês passado, no Ceará. Ou seja, as coisas estão avançando. Eu estou indo agora para São Paulo, para um evento em São José do Rio Preto. A região oeste da Bahia tem mostrado que ela abraçou com toda a tecnologia de outras culturas. Estão sendo incorporadas à irrigação. Não se pode produzir cacau fora da região úmida sem irrigação. Né? O empreendedorismo, ou seja, muitas coisas estão acontecendo. Mas eu sempre me digo o seguinte, é preciso que a gente use muito desses espaços aqui. Da ciência, da divulgação, da informação, da educação, dos eventos,
porque as coisas não estão prontas. Quem disser que a expansão da cacauicultura da região úmida para a região semiárida, que aí envolve semiárido, Cerrado, São Paulo. São Paulo tem a sorte, né, de ter Planalto, que é Cerrado, e a parte úmida do Vale do Ribeira. Então é um estado que é como a Bahia, que a gente planta também no Cerrado e também aqui na parte úmida, na parte Mata Atlântica. Então, assim, quem disser que já sabe como fazer as coisas nesses outros lugares, ainda vai ter que aprender muito. Nós temos muito que aprender. Uma delas, eu destaco, é a longevidade das plantas. Aqui no sul da Bahia, havia um orgulho implícito, aí de novo, falando dos coronéis, né? Dizer que tinha uma área de 80 anos de produção de cacau e ia deixar para o neto, bisneto. A gente sabe que hoje isso não é mais possível. E para essas novas áreas, a gente tem que trabalhar numa perspectiva de 21 anos de produção. E aí as áreas vão se renovando. Então essa já é uma coisa que a gente tem observado. Eu tenho visto, até publicando um pouco disso agora, que como a planta do cacau fora da mata ela é mais exigida, ela exaure mais tempo. Sim. Então é produzir no tempo certo, ter produtividade e fazer a renovação como qualquer outra cultura. Como se faz com uva, com maçã, com manga, seja como for. Então o cacau não é exclusivo e que não possa ser renovado. Certo. Agora também o Brasil tem um desafio aí para os próximos anos de um plano de se tornar autossuficiente, que é um plano ousado, ambicioso, e até 2030, né? Sim. Eu queria saber, na sua visão, como você enxerga. A gente, querendo ou não, toma um banho de água fria na última safra com uma produção que não bateu nem 200 mil toneladas. Exatamente. Então, como você enxerga esse intervalo de 4, 5 anos aqui pra frente? Vai ter que lutar muito, vai ter que fazer muita coisa, vai ter que ter até contar até com São Pedro, porque 98% das nossas áreas não tem irrigação. Porque se fosse tudo debaixo de pivô central, a gente poderia garantir, né? Eu tenho aqui, mas a gente não tem isso. Vamos ter que ter uma vigilância muito grande para uma doença chamada monilíase, que já está no Brasil, mas por sorte ela ainda não foi detectada nem no Pará, nem em Rondônia, nem na Bahia. São os estados produtores, nem Espírito Santo. Temos que fazer todo aquele trabalho de prevenção. O Ministério da Agricultura, a CEPLAC, está atenta para isso. É preciso ter muito cuidado. Isso você vê que eu não estou falando do Inova Cacau. Sim. Eu estou falando de outras coisas que terão que acontecer para que a gente consiga atingir as tais 300 mil toneladas esperadas para 2030. Vai ter que ter investimentos públicos e privados. Os preços, é importante que eles se mantenham nessa faixa aí, girando entre 6 e 8 mil dólares a tonelada, porque a demanda existe, não é? Mas se você não tem preço, aí o produtor investe mesmo. Mas dizem que o preço é o melhor adubo que tem, né? Então, por aí a gente vai precisar de todas essas coisas. Vamos precisar de um aporte grande de mudas, porque não se planta cacau mais de semente. Hoje, o mote é plantar clones, como se fez com o eucalipto, fez com outras culturas. Então, assim, eu poderia dedicar aqui um tempo grande para falar de todas as coisas que têm que ser abordadas. Eu sou otimista. Existe um programa 500 arrobas aqui na região, desenvolvido por técnicos que trabalham com isso. Todas as iniciativas, o trabalho da universidade, a UESC é uma universidade que faz um mundo de pesquisas que podem ser executadas. Eu sou otimista, mas ao mesmo tempo, eu acredito que 4 anos, se a gente não tiver investimento, aportes maiores, a questão da muda, é o que eu queria me referir. É muito importante ter mudas de boa qualidade para plantar. Então, se a gente não tiver esses aportes financeiros, não tiver todas essas condições acontecendo, a gente pode chegar e não fechar. Mas como plano, como meta, eu acho muito importante que tenha. Depois vai ter o Inova número 2, o Inova 3, o Inova 4, né? Inovando sempre para atingir a autossuficiência. O manto da vergonha de não produzir cacau como deveríamos. Maravilha. Você mencionou a CEPLAC, você como pesquisador aposentado da CEPLAC, queria que você falasse da importância do trabalho da CEPLAC nessa cadeia. Ah, sim, claro. Foi durante muitos anos. Foi uma instituição que foi referência mundial, né? Inclusive a UESC, que é uma instituição de ensino, né? Hoje a maior instituição de pesquisa em cacau no Brasil é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela nasceu sob a inspiração e os recursos da CEPLAC. E a UESC e a CEPLAC têm grandes convênios de parceria, assim como a Universidade Federal do Sul da Bahia e os institutos federais na Bahia. É bom que se destaque, porque eu fico falando em tecnologia, ciência, pesquisa. Nós temos aqui uma rede de instituições. IF Baiano, outros institutos, Universidade Federal do Sul da Bahia funciona dentro da CEPLAC. A UESC, ela tem um convênio de cooperação técnica com a CEPLAC que já dura muitos anos. A maioria dos estudantes da UESC faziam estágio e pesquisa na CEPLAC. Infelizmente, a CEPLAC hoje não está conseguindo mais receber esses alunos, Sim. ou um número muitíssimo reduzido. É fundamental que a CEPLAC volte a receber esses alunos e que estreite essa parceria com a UFSB e com a UESC. É uma empresa que eu diria que está adormecida. Vamos acordar a CEPLAC e aí tem que acordar o governo também para isso. Maravilha. Bom, professor, para encerrar, eu queria que você contasse, dividisse com o público uma história que você me contou quando a gente conversou uns meses atrás sobre os acidentes na Cabruca na hora da quebra do cacau, que é uma história poética, mas também perigosa. É verdadeira também. O que acontece é o seguinte, muitas pesquisas que a UESC e a CEPLAC fizeram
sobre adubação de cacau, né, nós descobrimos que o silício, né, é um elemento importantíssimo para o cacau. O cacau absorve uma quantidade muito grande de silício. Mesmo o silício não sendo o componente principal dos adubos, né, não sendo um elemento daqueles indispensáveis para o crescimento da planta, mas ela absorve muito. Tanto que o fruto do cacau, ele tem uma parte dele interna que é dura, a gente chega a chamar de vidro. Lembrando que é a sílica que faz vidro, né, areia. Aí o que acontece? A quebra do cacau é feita com um facão cego. Ele não pode ser amolado, porque senão você danifica as amêndoas. E aí se colhe o cacau num dia em geral, e no dia seguinte senta-se a dupla de quebradores e começa um quebrando o fruto com um facão que foi cego na pedra mesmo para não cortar as amêndoas, e o outro vai tirando. E passa-se o dia nesse processo. O que acontece é que essa parte interna do cacau, que tem muito silício, que a gente chama de vidro, né? Quem um dia pegar um fruto de cacau e passar no centro vai ver que ela é bem endurecida. Ela vai amolando o facão, porque é como se fosse uma pedra de amolar. O silício é uma pedra de amolar feita de sílica. Sim. Vai amolando, 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 e aí, uma hora o facão amola. Bom, ao passar do dia, se consome, no momento de quebra, um produto, uma iguaria maravilhosa do cacau, que é o mel de cacau. Que esse mel é um fermentado de cacau que é doce e que, por ser fermentado, gera álcool. Então as pessoas estão ali quebrando cacau, conversando, ao lado, na sombra, bebendo o fermentado, né, que é o mel do cacau, e já gera uma quantidade de álcool. E aí já vai, sem se alimentar muito para fazer a quebra mais rápida, vai escurecendo, vai cansando, e aí um facão amolado, bebendo mel de cacau que já tem um componente de álcool, escuro e sem se alimentar, os cortes começam a acontecer. E eu, Marcos, comecei a perguntar para as pessoas que quebradores experientes, quando que acontecia a maior parte dos acidentes. Aí eles foram unânimes em dizer, sempre no final do dia. Claro, né? Uma combinação muito própria para o acidente. Aí, mas em geral não são acidentes muito fortes, corta um pouquinho o dedo e tal, mas eu não conheço. Já houve casos de mutilações até. Uhum. Mas o facão realmente amola no processo de quebrar o cacau. E isso é uma verdade. Eu contava isso para os estudantes da UESC. Eu gosto de usar isso na abertura da disciplina, porque nem só de cacau e chocolate vive a cultura. Né? Não, tem um sofrimentozinho. É uma grande história. Bom, professor, eu queria te agradecer por participar aqui comigo, bater esse papo, espero que você tenha gostado. E aqui a gente encerra mais um episódio do Globo Rural Cast, direto da Expo Cacau, aqui em Ilhéus, na Bahia.